Se você gosta dos vídeos, fique à vontade para se inscrever. Eu sou o Hudson Brandão e tem muito mais de onde veio esse. Fica por aí, espero te ver mais vezes no canal. 6 meses depois dos 12 minutos mais arrepiantes que o público poderia esperar com o monólogo de introdução do Negan e muita especulação mal sucedida sobre quem daria adeus em Chegará o Dia em que Você Não Agradecerá, a estreia mais aguardada de The Walking Dead, o que se entrega diante dos seus olhos é um espetáculo de horror inigualável. Logo de cara você vê o rosto de um Rick com expressão de assustado como nunca se viu antes. O episódio começa se utilizando do recurso in medias res, que é quando você começa a contar uma história a partir de um acontecimento que ocorreria no meio da narrativa. Você joga o espectador em uma cena vital, às vezes no clímax, antes de dizer como as coisas chegaram ali. O que foi um jeito brilhante de levar a audiência a sentir o que os personagens estavam passando. A confusão, a incredulidade que eles estavam experimentando diante do quão longe a brutalidade daquele universo tinha chegado para eles. Em contraste com o Negan, o causador do estado de terror, extremamente à vontade com aquele cenário. E você se dá conta. Antes mesmo do diálogo de ver a Lucille embebida em vermelho, você sabe que naquele instante, um dos seus personagens queridos já disse adeus. Para completar, a direção do poeta dos efeitos especiais, Greg Nicotero, coloca você nos olhos do protagonista com uma lente em primeira pessoa, o que aproxima as sensações e emoções da plateia daquelas sentidas pelos personagens. O Rick, como responsável pelas decisões sobre o rumo que essas pessoas terão, e consequente alvo do Negan, também nos conduz nesse trem fantasma que é o episódio do início ao fim. Desde a sua primeira aparição em cena nesses 45 minutos, o líder de Alexandria é mostrado boquiaberto suando frio, tremendo, com um olhar ora fixo com as pupilas dilatadas, ora oscilante e desorientado, com respiração superficial, lacrimejando, o que você pode ver claramente em todos os reféns, quando os dois atos cruéis do episódio, vamos chamar assim, são cometidos. Depois de ser jogado para cima da horda de zumbis e fugir para o teto do trailer, ele é visto parado, confuso, sem saber o que fazer, tendo pensamentos repentinos sobre a tragédia, imagens mentais intrusivas, lembranças dos seus amigos. Sente as pernas cambalearem e deita, hesitante. São sinais de choque emocional, após um forte abalo causado por um evento traumático. Eu vou deixar o link de uma matéria de um site de psicologia que eu estava lendo com algumas orientações básicas de como ajudar caso você se depare com alguém em estado de choque. É uma postura parecida com o que as pessoas assumem com a Maggie no fim do episódio. Se for de seu interesse entender melhor, é só clicar. Ainda me lembro como se fosse hoje. Todas essas escolhas criativas, desde a palheta mais escurecida à neblina, do silêncio predominante em boa parte das cenas, à explosão de uma trilha sonora excelente e feita especialmente para esse evento, até a tenebrosa visceralidade das atuações de todo o elenco e as consequências dramáticas. A menção honrosa sutil a um dos momentos mais importantes do material original, na brincadeira com a mão do Rick, e depois aproveitar esse gancho para potencializar a trama, atingindo um terceiro auge no episódio ao assumir de vez a piada, jogando a bomba de uma repentina adaptação no colo daquele que, justamente, era seu legado e sucessor. A série para no último minuto, exatamente como Negan, mostrando que tem personalidade própria ao optar por novos caminhos. Eu me senti colocado de joelhos ao lado deles, prestes a sofrer na pele. Era como se eu não tivesse escolha, a não ser passar por aquilo junto com eles, que eu acompanhava há 7 anos, por pura lealdade. Não tinha volta.
uma vez que eu amava aqueles personagens e estava comprometido com a sua história. Seja ela qual fosse, eu estaria ao lado deles. Eu precisava. Chegará o dia em que você não agradecerá, me fez soar mais frio do que qualquer capítulo. E olha que o Walking Dead conseguiu essa façanha muitas vezes com o passar das temporadas. E eu tenho certeza que muitos de vocês sabem do que eu tô falando. Até os métodos de produção foram excepcionais ao assumir e gravar os possíveis fins de todos os personagens em uma agenda secreta de filmagens, com atores gravando em dias diversificados às escondidas, disfarçados ou em rotinas distintas do tradicional, e embaralhando tudo na montagem final, como num jogo de azar onde qualquer um poderia ser escolhido, ou mais de um, assim como no Unidunité do primeiro clímax do episódio. O roteiro de Scott M. Gimple usou os spoilers da fonte original e os rumores, que eram as vantagens do público, como armas para impulsionar a profundidade de sua criação, fazendo com que eliminar a maior força bruta do grupo, desafiando a audiência mundial ao simular falta de coragem de cumprir o que a trama prometia, só para gerar falsas esperanças e depois dar fim a quem era tido como um termômetro da bondade, fosse como se a série desferisse seu melhor golpe no ceticismo direcionado a ela, nos obrigando a sentir na gente a paulada. E eu não consegui sequer encarar por completo. Até os sons me levavam a reagir. O único episódio que eu nunca ousei assistir de novo. Até recentemente, para fazer esse vídeo. Na minha opinião, esse episódio é um marco irreplicável para outras séries. É de um brilhantismo assombroso, tamanha a grandeza do feito.